Olá, tudo bem? Todos com saúde? Sou professora Ana Lúcia Barros, professora de Ciências, e hoje eu tenho uma aula bem interessante para conversar com vocês. Vamos hoje para a nossa aula de número 24, tá? Qual o eixo da nossa aula de hoje? Terra e Universo. Conteúdos de hoje: os corpos celestes, satélites naturais, asteroides, cometas, meteoritos e meteoros. A aula de hoje, vamos ver como é que está esse negócio no espaço. A habilidade de hoje, da aula 24, é aprender como as ciências constroem conhecimento sobre os fenômenos naturais. E agora é hora de todos se organizarem, tá bom? Porque agora é hora de estudar. Vamos lá? Corpos celestes, né? Já que nós vamos tratar hoje de Terra e Universo, então vamos falar sobre o que são corpos celestes. São quaisquer matérias que pertencem ao espaço sideral. O que são esses espaços? Podem ser os asteroides, podem ser os cometas, estrelas, que nós já estudamos, meteoros, meteoritos, planetas e satélites naturais, tudo bem? Então, esses são os corpos celestes. E aí eu coloco aqui para vocês o universo que nós temos no olhar do universo para o nosso planeta. Se você observa esse cenário, você vai ver quantos corpos celestes se constitui esse espaço sideral. Porque aqui eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês o planeta Terra, mas não é só o planeta Terra. Nós temos todos os corpos celestes que aí fazem as suas órbitas, né, pelo esse universo, e por isso que nós vamos estudar a Terra e o Universo hoje, tá bom? E eu chamo para vocês a atenção de uma situação. Nosso satélite natural. Qual é o nosso satélite natural? A Lua. O satélite natural é a Lua, e a Lua já foi material, já foi conteúdo dos nossos estudos. Aqui eu coloco para vocês que a Lua, ela orbita a Terra praticamente desde a sua formação, né? Desde que a Terra se formou, o nosso satélite natural, a Lua, ela orbita a Terra. E o que é órbita, professora? É um movimento que um corpo celeste realiza ao redor de outro corpo celeste pela influência de sua gravidade. Então, tudo que nós falarmos em órbita, falar que os planetas estão em órbita, falar que a Lua, ela orbita a Terra, é porque ela tem uma trajetória, um caminho que ela faz, que ela percorre. E esse caminho, essa órbita, depende muito da força gravitacional que alguns outros corpos, como a Terra e como o Sol, exercem sobre esses corpos celestes, tá bom? Dependendo da força gravitacional, ele vai se posicionar próximo ou distante, em uma órbita ou em outra órbita. Então, órbita, crianças, são a trajetória que o corpo celeste percorre, é o movimento que ele faz, tudo bem? Então, entendido isso, eu gostaria de chamar para vocês uma atenção. Esse aqui é a Lua, o nosso satélite natural. Mas só que no universo, nós, diante de uma tecnologia, nós vamos encontrar também alguns satélites artificiais. Satélites artificiais são satélites que o homem lança para o universo para poder fazer a leitura de algumas informações sobre essa Terra e sobre o universo, tá bom? Aí eu defino aqui para vocês. O que é satélite artificial? São equipamentos criados pelo homem com o intuito de explorar o universo e trazer informações, né, importantes para a Terra. Então, tudo que circunda a Terra, tudo que
vivencia o espaço sideral, o homem precisa, de uma certa forma, ter conhecimento. E através desse satélite artificial, né, ele simula o satélite natural, ele tem uma órbita, ele segue aí um movimento para poder mandar notícias, informações de tudo que circunda esse espaço sideral para a Terra, tudo bem? É a função desse satélite artificial que é lançado pelo homem. Mais adiante, esse satélite artificial são corpos lançados no espaço por meio de foguetes, destituídos de tripulação, não existe tripulação aí, tá bom? Que orbitam os planetas. Outros satélites ou o Sol sendo utilizado para aprofundamento dos estudos acerca do sistema solar. Então, é por meio desses satélites que são lançados por meio de foguetes que ficam numa órbita para poder enviar informação para estudos sobre esse espaço. Então, aqui é um satélite artificial, né? E qual é a função dele? Mandar todas as informações que ele consegue captar nesse espaço sideral para que seja feita a leitura aqui na Terra, para nós termos estudos e sabermos quais são os efeitos que acontecem no espaço sideral. Função do satélite artificial, né? Ele é um sistema satélite artificial e ele tem uma leitura de sistema de posicionamento global, tá bom? O que é um GPS? É um sistema de posicionamento global. Então, quando eu utilizo, tá bom, esse GPS, é porque eu sei que as informações vêm de um sistema global. E aí, a gente faz leitura de posicionamento por meio desse aplicativo do GPS. Avançando mais um pouquinho, tem outras funções desse satélite artificial. Ele também, por meio de satélite, né? Nós podemos orientar viagem de aviões, né? Trajetos de aviões, carros e navios. Quer dizer, olha o benefício que nós temos em termos satélites artificiais atuando no espaço sideral. Quer dizer, nós conseguimos, de uma certa forma, orientar o trajeto de aviões, de carros e de navios, saber onde é o posicionamento deles nesse espaço global. Isso é muito importante, né? Porque já pensou, se nós não soubermos aonde que o avião está fazendo a sua trajetória, teria um avião avançando o espaço do outro. E isso não acontece porque nós temos o posicionamento correto de cada avião no espaço, tá bom? Olha a importância de um satélite artificial. Avançando mais um pouquinho, o que é a função de um satélite artificial? Enviar informação sobre o sistema solar. Então, tudo o que acontece no sistema solar, naqueles 8 planetas que nós já estudamos, e o terceiro é o planeta Terra, toda a informação chega por meio desse satélite artificial. Tudo bem, crianças? E aí, também, são funções desse satélite artificial, né? Celular, que utiliza sistema de GPS, né? Quando o celular utiliza esse sistema de GPS, é porque ele também recebe informações direto de um satélite, tá bom? E o satélite, ele fica localizado no espaço. Previsão do tempo. Será que nós vamos saber se amanhã vai chover ou vai fazer sol? Previsão do tempo também é uma informação que chega por meio de satélite. Outra situação, que também chega por meio de satélite, saber se amanhã a temperatura vai ser baixa ou vai ser elevada, né? Se a temperatura vai ser 23 graus ou se nós amanhã vai ter um sol muito forte que a temperatura vai chegar a 40 graus. Quem faz essa informação por estudos os meteorológicos são também informações que chegam do satélite artificial. Então, amanhã eu tenho como saber, pelo menos, qual a temperatura aproximada do dia. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho, nós vamos ter outros corpos celestes. E esse aqui são corpos celestes, que não são lançados pelos homens, mas ele já está no espaço. Os asteroides, né? O que são asteroides? São milhares de rochas que orbitam especialmente 2 planetas, o planeta Marte
e o planeta Júpiter. Quer dizer, entre esses dois planetas, nós temos muitos asteroides orbitando. Orbitando quer dizer o quê? Fazendo um movimento, fazendo uma trajetória. Então, os asteroides, se eu quiser encontrar asteroides, eu vou me aproximar em um espaço entre o planeta Marte e o planeta Júpiter. E aí, para vocês, essa imagem fantástica, vocês estão vendo? Vários asteroides. Aqui temos um cinturão de asteroides e fica sempre muito próximo ao planeta Marte e entre o planeta Júpiter. Então, é lá que eu vou encontrar esses asteroides, essas rochas que não saem de qualquer forma, eles têm uma órbita, elas circulam, né, o nosso planeta e o Sol por uma órbita, tudo bem? Avançando mais um pouquinho, nós também temos cometas. Vocês já ouviram falar em cometas, né? Tem alguns cometas famosos. O que são cometas, professora? Também são corpos celestes, de massa pequena e órbitas irregulares. Quando eu digo que as órbitas são irregulares, é porque eles não seguem um só caminho, uma só trajetória. Esses cometas, eles podem se encontrar em muitas partes do nosso universo. Então, eles não seguem uma órbita, e às vezes eles se perdem nessa órbita e saem de uma órbita a outra, né? Não tem um caminho, uma trajetória definida. São praticamente bolas de neve, rocha e poeiras congeladas. Isso se define o que é um cometa. E um dos cometas mais estudados, né, e que teve uma interação muito grande com o nosso planeta, porque ele se aproximou muito, é o cometa que nós conhecemos como cometa Halley. Se vocês observam nessa imagem que eu vou trazer próxima de vocês, para vocês, vocês veem todo um cometa. A estrutura de um cometa, ele tem cauda, que é cauda com muita poeira, ele tem uma cauda de gás muito grande, ele emite gás, ele é em voltas de gases, né? E tem um núcleo, uma coisa central, que é onde está seguramente o seu centro, e o coma também. Ali tudo é uma estrutura de um cometa, só que ele é muito pequeno, né? E avançando mais um pouquinho, como nós falamos, tem um cometa que foi bastante estudado, é o cometa Halley. Ele recebeu este nome porque Edmund Halley foi ele que fez esse estudo e aprofundou, ele estudou a existência desse cometa, e o que mais nos inquietou foi a magnitude deste cometa, né? O que ele fez de trajetória. E aí eu mostro para vocês, já que esse cometa foi tão importante para o nosso planeta Terra, passou muito próximo, eu quero dizer para vocês que esse cometa Halley, ele tem uma função em sua órbita, né? Ele passa na sua órbita, em toda a sua órbita, em todo o seu movimento, ele passa quase que 75 a 70 anos para ele completar a sua órbita, fazer todo o giro, né, quando ele está em uma órbita. O cometa Halley, ele passou muito perto do nosso planeta, foi por isso que tantos astrônomos ficaram muito inquietos em estudar esse cometa Halley. A última passagem do cometa Halley foi em 1986. Certamente vocês não estavam ainda aqui conosco, quando o cometa pôde ser visto a olho nu a partir do planeta Terra. Foi em 1986, faz muitos anos, né? E aí eu mostro para vocês aqui esse cenário de como ele faz essa trajetória, né? Como ele percorre essa trajetória. E aí, avançando mais um pouquinho, isso aqui é o cometa Halley. E avançando mais um pouquinho, eu vou mostrar um outro corpo celeste, são os meteoritos. Quando você observa na imagem, tipo rocha, e são rochas, né? São pedaços de rochas. E metal também, tem muito metal nesses meteoritos, que conseguem chegar, às vezes, até a Terra. Em estado sólido, eles vêm com uma velocidade muito grande. Em vez de se inflamar como os meteoros, eles conseguem, de uma certa forma, atingir a Terra e chegar até a Terra
dentro de uma consistência, né? São pedaços de rocha que chegam até o nosso planeta e às vezes são encontrados, e quando encontrados esses meteoritos, eles são levados para laboratório para estudo, para saber qual é a composição dessas rochas. Essas rochas são formadas de que metais? De repente tem um metal muito importante para o estudo das ciências e aí nós vamos de uma certa forma nos apropriar nesse estudo. Aqui eu mostro uma imagem de um meteorito para vocês, tá bom? Seguindo mais um pouquinho, além dos meteoritos, nós temos os meteoros. E os meteoros têm uma diferença. Tem uma diferença porque, olha lá, decorre do lançamento de algumas partículas sólidas que se vaporizam, então não são totalmente pedras, não são totalmente sólidos, eles vaporizam, né? Resultando no fenômeno luminoso, popularmente conhecido como estrela cadente. Vocês já olharam para o céu? Já chegaram a confirmar que uma estrela ela se movimentou de repente e a gente faz alguns pedidos? Esses são os meteoros. Os meteoros, eles têm essa característica, né? Eles se vaporizam, eles de uma certa forma se movimentam e fazem um lançamento de luz. E você pensa que é uma estrela cadente, mas é um meteoro, tá bom? E ele não chega a atingir o nosso planeta como os meteoritos, que são rochas. Ele vaporiza e antes de chegar no planeta, né, em qualquer planeta, nosso planeta Terra, ele de uma certa forma se transforma em uma luz, tá bom? E aqui, com essa nossa conversa de hoje, vamos para o nosso exercitando. Vamos lá, crianças? Vamos ver o que a gente trouxe hoje para atividades que nós vamos desenvolver hoje. Vamos lá? Primeira questão que eu trago para vocês no nosso exercício de hoje, exercitando. Sobre o cometa Halley, sabemos que no ano de 1910 foram feitos muitos estudos, os primeiros estudos sobre esse cometa. E em 1986 tivemos a última passagem do cometa próximo ao nosso planeta Terra, em 1986. Então, diante desses dados, com base nesses dados, para quando está prevista novamente a passagem deste cometa próximo ao planeta Terra? Os estudos afirmam que ele tem uma órbita de 75 a 76 anos. Se ele passou em 1986, vamos lá? Eu trouxe uma questão aqui para vocês. Faça o cálculo, tá? Vou precisar da matemática, vamos lá. Faça o cálculo para descobrir em que ano será possível visualizar o cometa Halley novamente, levando em consideração a sua passagem em 1986 e a trajetória de 75 anos. Vamos lá? Matemática, tá bom? Vamos calcular esse ano que está previsto para a passagem de novo desse cometa Halley. A segunda questão, em nossos estudos, aprendemos que os asteroides presentes no nosso sistema solar encontram-se orbitando o Sol. Entre as órbitas do quarto planeta e quinto planeta, tudo bem? Nós já estudamos o sistema solar. A pergunta é, esta área, ela é conhecida por cinturão de asteroides. Baseado nesses estudos, podemos afirmar que os asteroides estão localizados entre os planetas Marte e Júpiter. Tá aí tudo bem. A pergunta é, para encontrar essa região conhecida como cinturão de asteroides, você posicionaria a sua nave na posição entre quais planetas? Aí eu trouxe 4 opções. A letra A, entre Mercúrio e Vênus. Letra B, entre Saturno e Netuno. Letra C, entre Terra e Marte. E letra D,
entre Marte e Júpiter. Vamos lá? Vamos lá, vamos estudar e vamos lembrar do que nós conversamos hoje. Vocês vão ter um tempinho para resolver essas questões. Aí eu vou ficar aguardando, tá bom? Muito fácil, né? Vamos lá?
A primeira questão, sobre o cometa Halley, sabemos que no ano de 1910 foram feitos os primeiros estudos sobre esse cometa. E em 1986 tivemos a última passagem do cometa próximo ao nosso planeta Terra. A questão é, com base nesses dados, para quando está prevista novamente a passagem deste cometa próximo ao planeta Terra? Os estudos afirmam que ele tem uma órbita de 75 e 76 anos aproximadamente. Aí eu trouxe esse desafio para vocês. Com base nesses dados, faça o cálculo para descobrir em que ano será possível visualizar o cometa Halley. Novamente, levando em consideração a sua última passagem, em 1986. E a trajetória que vocês vão precisar calcular é de 75 anos. Tudo bem? Então, que matemática vocês vão fazer aí? Vão pegar 1986 e fazer o quê? Somar com 75 anos, certo? Quanto que deu esse cálculo de vocês? 2070, será? 2020? Não, esse ano ele não vai passar. Quanto que deu a matemática de vocês? 2086? 1986 mais 75 anos. Vocês somaram e deu quanto? Quanto que deu? Que dá 11, né? 6 mais 2061. Tá certa essa conta? Então, qual é a resposta? Letra C. Correto. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Em nossos estudos, aprendemos que os asteroides presentes no nosso sistema solar encontram-se orbitando o Sol entre as órbitas do quarto planeta e do quinto planeta. Aí eu trouxe uma situação aqui para vocês. Esta área, ela é conhecida por cinturão de asteroides. Tudo bem? Baseado nesses estudos, podemos afirmar que os asteroides estão localizados entre os planetas Marte e Júpiter, tá bom? A pergunta é, para encontrar essa região conhecida como cinturão de asteroides, você posicionaria a sua nave na posição entre quais planetas, né? Opção A, Mercúrio e Vênus. Opa! Opção B, Saturno e Netuno. Opção C, Terra e Marte. E a opção D, entre Marte e Júpiter. Aonde você posicionaria a sua nave? Se eu penso que o cinturão de asteroides, ele está entre a órbita, a quarta órbita e a quinta órbita, que planetas fazem a órbita nessa posição? Mercúrio? Será? Não, Mercúrio não. Netuno é o último planeta. Então, se ele é o último planeta, ele está na oitava órbita, né? Terra, ele está na terceira órbita. Sabemos que ele é a terceira órbita do sistema solar. Então, para eu encontrar cinturão de asteroides, eu preciso posicionar a minha nave entre a quarta e a quinta órbita. Que planetas estão na quarta e na quinta órbita? Marte é a quarta órbita e Júpiter é a quinta órbita. Então, para eu encontrar cinturão de asteroides, qual é a resposta correta, que vocês com certeza marcaram, entre Marte e Júpiter? Né? Vamos lá? Questão corretíssima.
Entre Marte e entre Júpiter, eu posso encontrar o cinturão de asteroides. Tudo bem? Agora, nós vamos para o nosso resumo de hoje. Vamos lá? Vamos lá para o nosso resumo de hoje. Vamos lá sobre os corpos celestes. O que é que nós temos hoje para resumir, né? Vocês viram que tem muitos corpos celestes. E aí, eu preciso mostrar aqui para vocês que eles são incontáveis, não temos como contar, né? E que eles estão muitos dentro do nosso céu. Você olha, eles estão pintadinhos. O que são esses corpos celestes? Vamos lá? Planetas, meteoros, meteoritos, os asteroides, estrelas. Cada termo define um objeto de diferente grandeza, né? E suas características. Até mesmo o nosso satélite natural, a Lua, ele também pode estar compondo esse corpo celeste, nesse universo. Entre outras exigências para o resumo de hoje, ele precisa orbitar o Sol. Para ser corpos celestes, eles precisam orbitar o Sol, quer dizer, fazer aquela trajetória, fazer aquele giro em torno do Sol. Ter massa suficiente, tá bom? Ter massa para possuir gravidade própria. Quando você não tem massa, você não consegue fazer a força gravitacional, fazer essa atração da força gravitacional. Você precisa ter massa própria. Adquirir uma forma arredondada, né, para poder fazer a trajetória. Fica mais fácil quando você caminha, quando você se lança no universo, quando você tem a forma arredondada, menos atrito, né, no universo. Ter eliminado objetos menores de sua órbita. Então, na sua órbita, você consegue, de alguma forma, ter eliminado objetos, né, ter lançado fora esses objetos. Depois dessa redefinição, o sistema solar ficou com 8 planetas. Lembram que nós conversamos esses 8 planetas nas aulas anteriores? Primeiro, Mercúrio. Segundo, Vênus. O terceiro, o nosso, a Terra. Quarto, Marte. Quinto, Júpiter. Sexto, Saturno. O sétimo, Urano. E o último, oitavo, é o Netuno. Tá bom? 8 planetas hoje fazem a composição do sistema solar. Só que nós temos também meteoros e meteoritos nesse corpo celeste. Lembra que nós falamos? Corpos celestes de pequenas dimensões, mas existem, eles estão lá no universo. As rochas que conseguem sobreviver a essa entrada na atmosfera e atinge a superfície terrestre são os meteoritos. Os meteoros, lembra que eles se evaporam, se vaporizam e não conseguem chegar na atmosfera da Terra, mas os meteoritos sim, eles conseguem atingir a nossa atmosfera, né? E quem são os cometas que nós conversamos hoje? Principalmente de um cometa Halley. Cometas são corpos celestes de massa pequena e de órbita irregulares, quer dizer, eles não seguem uma única linha, né? Ele se posiciona de uma forma muito variada. Então, a órbita que ele faz são irregulares, tudo bem? E os asteroides, que nós falamos do cinturão de asteroides, que foi uma das nossas questões. Esses corpos rochosos são os asteroides e eles estão em uma quantidade muito grande. Só que para eu encontrar os asteroides no espaço sideral, eu me posiciono entre o 4º planeta e o 5º planeta, que foi a questão que vocês responderam, tá? Os asteroides, esses são corpos rochosos, são conhecidos como asteroides. Resumindo tudo isso desse espaço sideral, vamos às nossas considerações finais da aula de hoje, vamos lá? Então, hoje nós ainda continuamos nas aulas remotas, né? Nós aqui, um pouco distante de vocês, e nós pedimos muito, pais e responsáveis, acompanhem o estudo das nossas crianças.
Vejam como que elas evoluem, se elas precisam fazer mais leituras, e com certeza precisam fazer mais leituras desses conteúdos que nós desenvolvemos aqui nas aulas remotas. Eu espero encontrar vocês na próxima aula, fiquem com saúde e até a nossa próxima aula. Tchau!